Olá, esse é o podcast O Zinzo, apresentado por Ana Beatriz, Adriele, Kaique, Giovana, Gabriel e Guilherme. No episódio A Falácia do Paradoxo da Abundância, discutiremos a exploração de recursos naturais no continente africano. Afinal, existe mesmo uma maldição sobre a abundância de recursos naturais ou os problemas econômicos, políticos, ambientais e sociais da África são resultados de processos mais complexos? A construção histórica do continente africano, conhecida na contemporaneidade, está diretamente ligada às relações de exploração impostas pelas grandes nações europeias ao longo do segundo milênio depois de Cristo, as quais protagonizaram um processo secular de extração de recursos humanos e naturais do continente africano, evidenciando uma imposição do homem branco sobre a riqueza local, o qual as enxergava apenas como recursos naturais para extração e transformação em riqueza, tratando o ambiente como um almoxarifado de onde sempre se tira recursos continuamente, sem reposição ou controle sustentável, tal como constatado pelo autor Ailton Krenak. Nessa edição, partindo de uma análise de todo o contexto exploratório que foi imposto ao continente africano, buscaremos elaborar uma discussão sobre diversas óticas, as quais visam esclarecer a relação do continente com as políticas internacionais criadas para lidar com seu desenvolvimento, fomentando uma crítica argumentativa, por exemplo, aos conceitos de desenvolvimento sustentável e subdesenvolvimento criados no final do século XX e rotulados às nações exploradas. Assim, a partir da compreensão do contexto e da crítica ao sistema imposto ao continente africano, serão traçados paralelos argumentativos que aos poucos se cruzarão com correntes ambientalistas que visam argumentar sobre o contexto sob uma ótica mais ampla e menos excludente, tal como o ecologismo dos pobres, abordado por Juan Martínez Aria, que relaciona o crescimento econômico com os grandes desastres ambientais e de como esse processo impacta nos grupos mais vulneráveis, ou até mesmo de como o evangelho da ecoeficiência direciona sua atenção não só para os impactos ambientais diretos na natureza, como também os relaciona com possíveis danos à vida das pessoas em sociedade. Fato é que a estrutura da matriz econômica mundial atual foi moldada a partir da criação de riqueza a partir da exploração de recursos naturais, processo qual, em grande parte, fora protagonizado pelas grandes potências europeias desde a emergência da Era das Máquinas. Dessa forma, o objetivo do podcast de hoje é promover uma discussão com forte embasamento bibliográfico que afunilhe a ótica do processo à exploração do continente africano, de modo a evidenciar a necessidade de ações sustentáveis para promover o desenvolvimento saudável do continente, combatendo, sobretudo, todas as heranças que restaram do processo exploratório. Assim, o episódio de hoje abordará o tema e seus desdobramentos, a fim de maior clareza sobre a temática. Portanto, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Zinzo. É importante, quando a gente vai falar de exploração dos recursos naturais africanos, saber que essa exploração não surgiu do nada, ela tem uma história de origem. A gente pode remontar essa história até o século XVI, com o começo do tráfico de escravos. Mas, como não devemos falar de quase 4 séculos de história, é melhor a gente começar falando do colonialismo da África, que se inicia em 1885 com a Conferência de Berlim. Até antes desse ponto, aproximadamente 20% do continente africano era dominado por europeus. Mas depois a coisa ganhou uma outra escala. Com a Revolução Industrial se espalhando por toda a Europa, as nações daquele continente precisavam de matérias-primas e mercados consumidores. E existia um mundo inteiro de pessoas que, com os retoques coloniais, poderiam suprir as duas necessidades capitalistas. E assim, a Europa, que já tinha se lançado nas Américas, inaugurou a temporada oficial de caça aos recursos e povos africanos. O importante da gente guardar do colonialismo é que ele é quase um precursor do desenvolvimento. Se antes a Europa optava por invadir os países africanos, roubar a matéria-prima deles e aniquilar seus povos na base do chumbo, a partir do século XX, com o fim do projeto colonial, a Europa começa a buscar impor caminhos para a África através das teorias do desenvolvimento e da dependência econômica que foi iniciada pelo projeto colonial. Agora vamos falar um pouquinho do desenvolvimento. O desenvolvimento ao longo do século XX ele toma diversas fases. Aqui a gente quer dar enfoque em duas perspectivas. Primeiro, a da chamada segunda geração de desenvolvimento mainstream, conhecida pelos Chicago Boys e pelo Consenso de Washington, e segundo, ao desenvolvimento sustentável. Essas duas perspectivas são da segunda metade do século XX. Então, vamos ver primeiro o desenvolvimento sustentável. Nós vimos, durante a disciplina, que o conceito de desenvolvimento sustentável surge a partir dos anos 70 e 80, com o relatório Limites do Crescimento, e depois que ele foi elaborado pelo documento O Nosso Futuro Comum. Os objetivos do desenvolvimento sustentável eram 1. Relançar o crescimento nos países pobres, 2. Mudar a qualidade desse crescimento e 3. Aumentar a resistência desses países a crises. Tudo isso tendo em mente a questão da conservação ambiental. Esse conceito ele teve duas críticas importantes. Primeiro, a falta de consideração pelas assimetrias econômicas, políticas e internacionais. E segundo,
a captura desse projeto pelos modelos econômicos neoclássicos. Em relação ao primeiro ponto, a gente quer dizer o seguinte: existem claras diferenças e até mesmo conflitos entre os assim chamados países do norte e países do sul, expressos pelo colonialismo e pela dependência. Elaborar um plano de desenvolvimento em escala mundial, portanto, requer a consideração dessas diferenças. Isso foi algo que o desenvolvimento sustentável não fez. Por exemplo, o consumismo dos países do norte foi ignorado. A assistência financeira para os países do sul ficou a cargo do Banco Mundial, sem muitas explicações de como ela seria feita. E a destruição ambiental causada pelos países do norte durante os processos de industrialização ficaram que nem aquele brinquedo do mercado, que a gente deixa para ver depois. Com esse tratamento quase apolítico da questão do desenvolvimento do ponto de vista internacional, as agendas elaboradas foram capturadas pelos modelos econômicos neoliberais, e a prática do desenvolvimento sustentável acabou caindo na mão do desenvolvimento mainstream do consenso de Washington. O meio ambiente então virou uma externalidade da atividade econômica, e toda a questão foi mercantilizada, ou seja, relegada aos mercados. Para os Chicago Boys, a solução para o desenvolvimento era bem direta: privatizar empresas públicas, desregulamentar o mercado financeiro, cortar gastos públicos e várias outras medidas para, em resumo, aumentar o domínio dos mercados. O receituário é o mesmo para todas as nações, e nos países africanos ele foi imposto através de políticas de assistência financeiras do FMI e do Banco Mundial. O resultado todo mundo já ouviu: crise da dívida, aumento do desemprego e da pobreza, processos de acumulação por dispossessão e por aí vai. Para além desses problemas, esse tipo de desenvolvimento levou a um crescimento da presença das chamadas transnacionais na África. Bom, e desde o imperialismo e até mesmo antes disso, a formação mineral do continente africano sempre chamou a atenção de nações estrangeiras, que ou forçaram o movimento colonizador no continente para ter acesso aos recursos naturais, ou firmaram acordos de exploração com os governos africanos. Por conta de sua formação pré-cambriana, com terrenos muito antigos que favorecem o desenvolvimento de diversos tipos de minérios, a África é um dos continentes com maior diversidade mineral do mundo, veja bem. E mais especificamente, a África abriga cerca de 8% das reservas mundiais de petróleo, abrigando países integrantes da OPEP, diversos, E também 40% das reservas mundiais de ouro estão na África. Ou seja, muito impactante, E nesse sentido, Inglaterra, Canadá, Estados Unidos e Austrália são alguns dos países que possuem transnacionais instalados em território africano para a captação de recursos. Podemos chamar a atenção para a Anglo American, que é uma empresa britânica que está instalada na África desde 1917, muito tempo, e atua na exploração de ouro na África do Sul. Porém, engana-se quem pensa que somente países desenvolvidos exploram a região. Países em desenvolvimento como China e Brasil, China desenvolvida hoje em dia, mas quando começou ainda estava em desenvolvimento, também atuam ativamente nesse continente. Aqui a gente chama atenção para uma companhia brasileira, a Vale, que encerrou esse ano as atividades mineradoras no continente africano. Para a China, o continente africano tem se apresentado como uma solução para adquirir recursos naturais que permitiam a continuidade do projeto de desenvolvimento econômico implementado pelo país. Essa nova dinâmica de cooperação internacional entre países do sul global apresentou vantagens para as nações da África, uma vez que a diplomacia de soft power adotada pelos chineses está baseada na não interferência política e na implementação de incentivos econômicos para o desenvolvimento africano. Além disso, os investimentos realizados pela potência asiática ameaçam a hegemonia que países do norte global exerciam sobre o continente. Que pena, Brincadeira. O que gera uma nova onda de disputas e investimentos na região. Entretanto, o modelo de cooperação entre China-África e Brasil-África também deve ser analisado de forma crítica, já que as transnacionais brasileiras e chinesas não atuam de acordo com as condições ambientais e laborais estabelecidas internacionalmente. Não contribuem para o desenvolvimento das indústrias nacionais, mantendo as antigas relações de dependência. Agora, a gente vai analisar dois casos particulares distintos. O primeiro é o caso da exploração de petróleo na Nigéria e o segundo é o caso de exploração de bauxita na Guiné. Bom, e como foi apresentado, na África existem diversos recursos naturais que foram e continuam sendo expropriados até hoje. Mas agora a gente vai focar em abordar a extração do petróleo, especialmente o que aconteceu na Nigéria,
porque os efeitos dessa extração no território nigeriano são extremamente impactantes, uma vez que vão diretamente na contramão daquela noção ocidentalizada de desenvolvimento que previa uma ascensão econômica e social assim meteórica no continente africano, com a instalação das transnacionais, né? Mas segredo aqui, não foi isso que aconteceu. E dessa forma a gente vai tomar a liberdade de se apoiar na professora doutora nigeriana Oluwaniyi, que é docente no Departamento de História e Relações Internacionais da Redeemers University, que fica na Nigéria. E ela explica que o derramamento de petróleo no país implica problemas seríssimos para o povo nigeriano. Primeiramente, é importante a gente falar sobre os danos ambientais que a extração do petróleo tem causado lá. Assim, só para início de conversa, a autora comenta que até 2011, no centro da produção, que é o Delta do Níger, cerca de 2,4 milhões de barris tinham sido vazados lá. É muita coisa. E por isso, agora trazendo uma citação da autora, na maioria das comunidades Ogoniland, que é uma comunidade local de lá, especialmente os Kadere e os Bil, a água potável está totalmente contaminada, com altos níveis de hidrocarbonetos, comprometendo assim a sua saúde, a saúde das pessoas dessa comunidade. Então, para a gente ver esse absurdo, eles estavam tendo que usar essa água para cozinhar e beber. E além disso, o derramamento prejudicou toda a atividade de pesca e agricultura, ao deixar os rios com excesso de petróleo puro e atrofiar o crescimento até mesmo de produtos agrícolas na região, o que gerou dificuldades assim seríssimas, dificuldades econômicas e até de sobrevivência para o povo nigeriano, como por exemplo o aumento de preço dos alimentos no mercado, o comprometimento do estado de saúde de quem consome esses alimentos contaminados, né? E também ao colocar famílias que dependem da pesca sem seu meio de subsistência. Assim como foi explicado, a formação geológica do continente africano atraiu os olhos da indústria extrativista. E devido a isso, vamos estudar o caso da Guiné, um país da África Ocidental que possui vastidão em riquezas minerais. Uma delas é a bauxita, que se tornou fonte de lucro para muitas empresas a partir de sua extração. Mas enquanto a extração desse minério enriqueceu algumas empresas, trouxe vários prejuízos para outras áreas. No meio ambiente, por exemplo, houve impactos como poluição do ar devido à poeira resultante da trituração da bauxita, destruição de grandes zonas de mangal, poluição da água e extinção de espécies de fauna e flora. Além dos prejuízos ambientais, esse processo impacta diretamente a sociedade, em casos de confiscação de terras agrícolas, sem compensação às populações, deslocação de populações sem medidas de acompanhamento e surgimento de várias doenças ligadas à poluição do ar e à poeira da bauxite. A partir desse cenário e de muitos outros que ocorrem, mas o tempo não permite analisarmos, vemos alguns ODS sendo afetados, na qual podemos citar boa saúde e bem-estar, cidades e comunidades sustentáveis, vida debaixo d'água e vida sobre a terra. Essa situação e tudo que já foi apresentado neste programa apenas reforça a ideia do ecologismo dos pobres, na qual João Martinez Allier argumenta que o crescimento econômico é o principal responsável por desastres ambientais. E ainda mais, eles impactam desigualmente grupos mais vulneráveis, fazendo com que sejam bem mais prejudicados do que os demais, visto que dependem mais diretamente do ambiente que vivem como forma de subsistência. Dessa maneira, torna-se possível compreender que a relação entre sociedade, desenvolvimento e sustentabilidade parte de uma relação casual entre o uso dos recursos naturais por parte do ser humano e o papel que esses recursos exercem no planeta, e mais especificamente no continente africano. É possível entender, portanto, que a exploração no continente africano foi imposta de fora para dentro, muito em virtude da elevada variedade de recursos disponíveis na extração e transformação de riqueza. Dessa forma, assim como já foi dito anteriormente, o continente africano passa a exercer uma função de almoxerifado de recursos esses que são finitos. Nesse sentido, podemos relacionar essa condição de extração a um consumo individual. É claro que enquanto tivermos recursos, tendemos a utilizá-los. No entanto, ao abusar e consumir em excesso, ocorrem consequências negativas. A partir de tal relação, podemos perceber, portanto, que assim como em nossas vidas individuais, o consumo de recursos gera custos sobre nossas posses. O mesmo ocorre em escala global, onde, no entanto, os impactos fogem da escala individual e passam à escala coletiva. Afinal, todos nós já somos grandiosos o suficiente para compreender que quanto mais se gasta, mais se paga. Por fim, antes de finalizar o podcast, gostaríamos de deixar uma provocação aos ouvintes, a fim de promover a continuidade da discussão. Começamos o programa com uma frase de Ailton Krenak, indagando a maneira na qual grande parte da população enxerga os recursos, e também finalizaremos com o mesmo autor.
Abre aspas. Como reconhecer um lugar de contato entre esses mundos que têm tanta origem comum, mas que se deslocaram a ponto de termos hoje, num extremo, gente que precisa viver de um rio, no outro, gente que consome rios como recurso. Este foi o Zinzo. Muito obrigada por sua atenção.